Estou em Florianópolis para acompanhar a chegada de duas novas linhas do floral Gotas do Infinito. Esse floral, gente, já está no mercado brasileiro há mais de 10 anos, ou seja, é muita seriedade e muita qualidade. E é por isso que eu estou aqui para acompanhar a chegada da linha materna e da linha Kids. Então você que está gestante, você que tem filho pequeno em casa, eu te convido para acompanhar essa novidade a partir de agora nesse vídeo. Vamos lá? Depois desse cartão postal que é a Ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis, eu estou agora aqui no Gotas do Infinito e vou conversar com a fundadora deste sistema de florais, que é a Terezinha Ziembovics. Terezinha, que bom estar contigo aqui, principalmente onde você está lançando duas novas linhas, uma para gestante e outra para bebês. Eu quero começar te perguntando, de onde é que surgiu essa ideia de trazer essas duas novas linhas para gestante e também para crianças? Bem, Marcos, antes de responder essa pergunta, eu quero dar as boas-vindas a todo o público que está nos assistindo. As pessoas estão ansiosas para conhecer essas duas novas linhas, Gotas Kids e Gotas Materna. Mas, então, te respondendo, eu estava ministrando um curso na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, quando na hora do almoço sentou em minha frente uma médica, a doutora Heloísa Lopes de Souza, e essa médica, ela é uma médica homeopata pediatra e também ela já ministrava os florais Gotas do Infinito. Então ela me disse assim, olha, eu já utilizo os florais Gotas do Infinito com muito bons resultados nas crianças, porém eu sinto necessidade de algumas coisas mais específicas para as crianças. Teria como fazer isso para atender esse público? E aí eu respondi para ela, claro, né? A gente sempre está aberto, receptivo para fazer aquilo que seja a necessidade dos nossos clientes. E aí, terminando o nosso evento, no final do dia, ela foi comigo até o hotel e a gente sentou e traçamos ali as primeiras linhas do que seria as necessidades essas que ela estava solicitando. Então, retornando de lá já, imaginando como que seria todo esse trabalho que vinha pela frente, porque isso já tem uns 8 anos atrás, né? A nossa empresa hoje já tem 10 anos. E, então, a primeira coisa foi ir a campo para colher as flores, fazer novos florais, sintonizar, sentir para que cada um deles estaria adequado para então poder compor essas fórmulas. Bom, além de ser a fundadora do sistema Gotas do Infinito, eu sei que você também é sintonizadora e eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que funciona esse processo, principalmente quando começa, né, sintonizando esses florais até o consumidor final. Você pode explicar para mim como é que funciona? Boa pergunta, Marcos, porque o público que está nos assistindo, muitas pessoas não sabem o que quer dizer isso, sintonizar um floral. Sintonizar um floral quer dizer que a gente toma, a gente prepara em primeiro lugar, né? E dizendo no preparo, a gente segue todas as orientações dadas pelo criador da terapia floral, que foi o Dr. Eduardo Bach. A gente segue conforme ele ensinou. Então, nós somos seguidoras do Dr. Bach e a gente, então, vai a campo, colhe as flores, solariza da mesma forma como ele ensinou e depois, então, eu tomo esses florais para perceber, sentir que efeitos ele dá, como que eu me sinto. Também eu costumo anotar os sonhos que tenho e ver o que esses sonhos estão me revelando, o que eles querem dizer com isso. Então, com isso, eu tenho a descrição de cada uma das flores. Por exemplo, camomila, alfazema, enfim, né, todas as flores. E depois, por essas características, então, é que a gente vai unir todas elas para compor aquele floral. Por exemplo, lá na linha Kids, por exemplo, Noite Tranquila, né? Que é um floral que vai ajudar, então, as crianças que têm dificuldades na rotina do sono, em ter um sono profundo, um sono de qualidade, que durante a noite acordam por muitas vezes, né? Querem ir para a cama dos pais, essas questões todas, então, são resolvidas com isso. Então, a gente conhecendo cada uma das flores, porque essas duas linhas que a gente está lançando hoje, seja Gotas Kids e Gotas Materna, elas têm 10 flores na sua composição. Então, 10 flores, cada uma trabalhando as suas características, e nesse todo é que vai dar esse resultado, então. Bom, pelo que eu pude perceber dessas duas novas linhas, elas não são
somente quem se beneficia é a gestante ou a criança. Me parece que a família toda se beneficia, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho e rapidamente sobre os benefícios que isso traz para a família toda. Porque depois, Terezinha, eu tenho um depoimento para trazer aqui de uma mãe que já está usando no seu filho pequeno e a gente quer saber como é que é essa relação do antes e o depois de usar esse produto do Gotas do Infinito. Então, quando a gente pensou nessa linha Gotas Materna, a gente não pensou somente na gestante, porque antes dela ficar gestante, o casal tem que ter uma interação entre eles. Então a gente criou uma fórmula que o casal vai tomar, o homem toma a sua, a mulher a sua, que se chama Concepção e Nova Família. Porque já seria para eles entrarem na mesma frequência de energia, tirarem seus medos, seus traumas, quando eles decidem ser então um papai e uma mamãe. Então a mulher engravidou. Aí a gente dividiu por trimestre. O primeiro trimestre da gestação, então a mulher vai tomar, porque os nossos florais eles estão para uma dosagem de 3 meses. Então o primeiro trimestre, um frasco equivalente aos 3 meses. Depois vem o segundo trimestre e depois o terceiro trimestre. Então, cada um trabalhando as situações específicas, das transformações, das adequações que aquela mamãe precisa com o seu bebê lá no ventre em desenvolvimento. Então, depois disso vem a fórmula Preparando o Parto, que a gente indica a partir de uma quantidade de semanas, lá da 37ª semana em diante, que a mamãe vai começar a tomar, e depois no dia do parto, que ela vai tomar de hora em hora, associando, nesse caso, com SOS Kids. SOS Materno. Então, já que eu estou falando de SOS Materno, essa fórmula também as mamães podem tomar durante todo o período da gestação em qualquer desconforto que ela tenha, uma dor de cabeça, não quer tomar medicamento, recebeu uma notícia ruim que deixou ela chateada, ela vai e toma para ficar dentro do seu foco, centrada novamente. E depois que o bebezinho nasce, como é que você é? Então, tem uma fórmula para a mamãe, que chama Interação Mamãe-Bebê, onde vai ajudar a mamãe a ter, em primeiro lugar, o leite para amamentar esse bebezinho, fazer a interação entre a mãe e o filho, e também temos uma fórmula pensando no papai, e se tiverem irmãozinhos também, que às vezes um casal já tem, né, outros filhos. Que, então, essa fórmula chama Acolhendo com Afeto, que é para que eles não se sintam excluídos, para que eles recebam aquele novo membro. Então, com essas 8 fórmulas, a gente contempla a família como um todo. E agora, a partir daí, temos o bebezinho, né? Então, o bebezinho a gente também fez na linha Kids, algumas que são dentro das fases e outras para atender outras necessidades específicas. Então, por exemplo, do 0 aos 3 meses, a gente chama Baby 0 a 3 meses. Então, é uma das fases. Depois vem o baby de 3 a 9 meses, depois o baby de 9 a 18 meses, e daí já passa então a linha Kids, que daí já são então crianças maiores de 18 meses, que vai ser de 18 meses a 6 anos, e depois vai ser uma outra de 6 aos 12 anos, porque essa nossa linha ela contempla até 12 anos, as crianças até 12 anos. E depois, durante esse intervém de fases, né? Tem outras situações em que se faz necessário. Por exemplo, o SOS infantil. A criança está lá com cólica, caiu, chorou, se machucou, qualquer coisa, vai lá um SOS infantil e a criança então fica confortável novamente. A gente tem também o Coragem e Superação de Traumas, porque desde o trauma de nascimento, não deixa de ser um trauma, ou pequenas intercorrências que acontecem na vida da criança, por exemplo, uma hospitalização, vacina. Então, para não gerar traumas, a gente já tem essa fórmula floral específica para tratar já de início. Temos também uma fórmula chamada Desapego e Novas Fases, que seria para desapegar de bico, mamadeira, fazer o desfraude, o desmame e também as novas fases que vão surgindo na vida da criança, como dentição, troca de dentes, enfim, né? Se adequar a outras situações, por exemplo, uma criança que precisa de algum equipamento ortopédico, ortodôntico, até uso de óculos, né? Tudo são coisas que às vezes é difícil para a criança adaptar. Então, nessas novas fases, a criança consegue fazer uma adaptação com maior tranquilidade. Também chega o período de a criança ir para a escola
ou para creche, então nós temos aí a interação social. Então essa interação social vai ser para qualquer fase. A criança vai começar a ir para a creche com meses, pode ser dada também para esses meses, né? A criança pode então ir tomando. Depois a gente tem a fase do aprendizado, quando a criança vai para a escola, né? Então tem a fórmula facilitando o aprendizado. E claro que a gente já falei antes, né, da noite tranquila, que é para ajudar os bebês e as crianças até maiores a também poderem dormir bem. Então, com essas 11 fórmulas, a gente contempla, né, os papais, as mamães, as crianças, enfim, a família como um todo, que fica em equilíbrio e consegue viver de uma forma mais plena, harmoniosa e feliz. Muito bem, então agora a gente vai acompanhar esse depoimento. Eu quero chamar agora no vídeo a Lu, que é mãe do Emanuel, e a Lu vai contar pra gente alguns detalhes de como é que está sendo a vida do Emanuel, dela e de toda a família com o uso desse novo produto do Gotas do Infinito. Olá, Marcos. Oi, Dona Terezinha, papais, mamães que nos assistem. Meu nome é Luciane e eu sou mãe desse grandão aqui do Emanuel, de 2 aninhos. E a mamãe, filho, quer... 2 aninhos, né, filho? E a mamãe quer contar que o Emanuel, depois que começou a tomar o Noite Tranquila da linha Kids, do Gotas do Infinito, tá dormindo muito melhor. O sono dele mudou muito e para melhor. Antes do floral, o Emanuel demorava muito para dormir, né, filho? Ficava 1 hora para dormir no lado do papai e da mamãe. O sono dele era muito agitado, ele mexia bastante, ele sonhava e acabava chorando muito no sonho. Então, eu acordava muitas vezes, né? Inclusive com o sinal da babá eletrônica, então acabava que eu também não dormia bem. E depois do sono tranquilo, né, filho? O Emanuel começou a dormir muito melhor, mais rápido, um sono reparador, um sono profundo, ele logo dorme, né? Não tem mais aqueles sonhos, aquela agitação. Então, assim, foi qualidade de vida e bem-estar para ele e para nós também como pais, porque a gente começou a dormir mais e melhor, sabendo que ele está dormindo bem. Então, eu super indico a mamães, papais que ainda não conhecem a linha Kids, o Noite Tranquila, façam essa experiência que vai ser maravilhoso. Agora eu quero apresentar para vocês a farmacêutica responsável aqui pelo Gotas do Infinito. É a Cristiane Pereira de Oliveira. Cris, os florais que estamos lançando hoje aqui do Gotas do Infinito para gestantes e kids, eles diferem dos demais florais aqui do Gotas? Quais são essas diferenças? Então, Marcos, com o lançamento dessas 2 novas linhas, o Gotas Kids e o Gotas Materna, o Gotas do Infinito resolveu inovar e lançar a apresentação em glóbulos, que é uma apresentação que facilita a administração tanto para o público infantil quanto para o público das gestantes, né? Que eles têm sempre um pouco de medo de estar usando a solução estoque por conter álcool na sua composição, então os glóbulos facilitam muito essa administração. Se você for ver, os glóbulos eles são bolinhas pequenininhas que são fáceis de administrar, eles são docinhos porque a composição deles é sacarose, que é açúcar, né? Não contém glúten, não contém lactose, o que facilita bastante a administração por pessoas que têm alguma restrição alimentar. E a gente continua tendo também a solução estoque, a apresentação líquida, onde os pais que preferirem administrar para os seus filhos ou as gestantes que às vezes preferem utilizar a apresentação líquida podem tá continuando a utilizar dessa forma, né? Que a gente sempre trabalhou com a solução estoque, então na hora do uso a gente sempre indica fazer a diluição, né? Então, como vocês podem ver, a questão dos glóbulos, eles são bem fáceis de administrar, ó, eles são bolinhas bem redondinhas, são pequenininhos. Quando a gente indica para administrar para bebês que ainda não conseguem fazer a deglutição, a gente pede para dissolver esses glóbulos, o que facilita também a administração. Então, fica muito fácil de ser utilizado. Como vocês podem perceber, né, o próprio tamanho dele facilita, como vocês estão vendo, o sabor dele facilita bastante também, as crianças adoram, então fica uma forma mais fácil de estar administrando o floral. Muito legal, Cris. Agora eu fiquei com uma dúvida. A gente, afinal de contas, está tratando com gestantes e com crianças, né? Como é que fica a questão da dosagem? Ela é a mesma dos outros florais ou tem uma diferenciação?
Então, por ser uma linha que é voltada para o público infantil, e quando a gente fala em público infantil, a gente engloba desde o bebê recém-nascido até a criança de 12 anos que vai estar utilizando essa fórmula, existem posologias um pouco diferenciadas. Então, a forma de tomar para bebês até 18 meses, a gente indica que a administração seja feita de forma progressiva. Como é que funciona isso? O bebê na primeira semana vai utilizar, no caso de quando ele for utilizar glóbulo, um glóbulo diluído em água. A gente sempre pede para diluir, porque como é bebezinho, ainda não consegue fazer a deglutição, né? Na primeira semana, então, utilizaria um glóbulo ou uma gota diluída em água. Na segunda semana, passa a usar 2 gotas ou 2 glóbulos, no mesmo esquema, diluidinho em água. Na terceira semana, passa a usar 3 gotas ou 3 glóbulos. Então, essa é a posologia para bebês até 18 meses. Quando a criança já é maior de 18 meses, a criança já pode iniciar o tratamento com 3 gotas ou 3 glóbulos, sem ter essa necessidade de estar diluindo os glóbulos em água antes de administrar, porque a criança já faz a deglutição, né? Então, fica mais fácil para os pais administrarem. A linha gestante, ela é uma linha também que tem alguns florais que a forma de tomar é um pouco diferenciado. Tem florais que são para preparar a hora do parto, o floral no caso da fórmula que é para preparar o parto, a gente pede para iniciar na 38ª semana, também de forma progressiva, né? Começa aos poucos, depois vai aumentando a dosagem até na hora do parto, né? Então seriam essas as diferenças na hora de administrar o floral. Mas a gente tem no guia de utilização, né, sempre explicando para cada faixa etária como é que faz o uso, como é que pode estar utilizando um floral. Às vezes a pessoa vai utilizar um floral, não só uma fórmula, como 2 fórmulas, como é que pode estar sendo feito esse uso. Eu quero apresentar para vocês agora o Cleiton Ricardo. O Cleiton, ele é o departamento comercial aqui do Gotas do Infinicto. Bom, o departamento comercial tem diversas funções, não é mesmo, dentro de uma empresa, mas acho que as principais é justamente mostrar lá fora todo o potencial da empresa, a seriedade da empresa e principalmente a imagem da empresa. E é justamente isso que eu quero agora abordar com você, esse tema da imagem e principalmente mostrar o que é o Gotas do Infinicto lá fora. Conta pra gente. Marcos, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de saudar e agradecer a todas as pessoas que estão participando e acompanhando o nosso lançamento e também a sua presença aqui conosco. Quanto ao seu questionamento, nós nos preocupamos aqui no Gotas do Infinicto em todo o processo, ou seja, desde a produção até o consumidor final. Lá na produção é importante a forma de colher e cultivar as flores, ou seja, longe de poluição e agrotóxicos, e também fazer a colheita por pessoas especializadas no auge da florada. Isso resulta numa matéria-prima de excelente qualidade, que é percebido pelo consumidor final. Outro ponto importante é em relação aos nossos pontos de vendas, que recebem treinamento constante. Ou seja, quando um consumidor chega para comprar um floral Gotas do Infinicto, ele encontra no atendente todas as informações necessárias para que ele compre um produto certo e eficaz para a sua situação que ele está vivendo. Bom, Cleiton, quem está nos assistindo agora nesse momento, eu tenho certeza que deve estar muito curioso para saber aonde eu encontro esse produto, né? Tanto para consumir como também para comercializar esse produto. Então, conta para quem está nos assistindo como é que faz. Olha, ninguém que está nos assistindo vai ficar sem comprar o floral Gotas do Infinicto. Por quê? Nós temos diversos pontos de venda espalhados pelo Brasil que podem encontrar quais são esses pontos no nosso site, que está aqui na tela. E eu aproveito, Marcos, para fazer um convite para você que está nos assistindo. Se você gostaria de ter no seu estabelecimento o floral Gotas do Infinicto e ter para os seus clientes todos os benefícios que nós falamos aqui e para você também ganhos financeiros, por favor, nos contacte através do WhatsApp que está aqui na tela também. Conheça agora alguns dos nossos florais da linha Materna. E agora, da linha Kids. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho e estar nos acompanhando até esse momento para saber mais sobre essas novas linhas que acabam de ser lançadas pelo Sistema Florais Gotas do Infinito. Um grande abraço e até o próximo lançamento!